Bom dia, tudo bem? Johanna, Luana, Vitória e Júlia Barreto. Bom dia, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom dia. Bom Bom dia. dia, Bom dia. Eu sou o Davi Pessoa, professor da UERJ, um dos coordenadores do CELB. Muito obrigado por terem enviado os trabalhos de vocês. É uma alegria ouvi-las e acredito que vocês já acompanham as atividades do CELB ao longo desses 10 anos. Então, muito obrigado por terem enviado as comunicações e pelas apresentações. A gente pode fazer, eu acho que o Yuri deve ter informado no e-mail a vocês que cada uma terá até 20 minutos de apresentação, e depois das apresentações a gente abre para uma conversa. Eu vou estar aqui anotando algumas coisas a partir da fala para que a gente possa ter um diálogo ao final, tá bem? A nossa mesa se chama Cultura Digital, Plataformização e Circulação. Nós teremos as apresentações, em primeiro lugar, da Johanna Jensen Teixeira, da Universidade Federal de Santa Maria, com o título de fala Afeto e Estratégias de Visibilidade, Book Influencers no Instagram. Depois nós teremos a apresentação da Júlia Barreto de Oliveira Martins, da UFRJ, com a apresentação Os Novos Piratas Literários, uma análise de 6 entrevistadas anônimas ministradas com usuários de grupos de compartilhamento de e-books no Telegram. Depois a apresentação da Vitória Ferreira Doreto, da UFSCar, com o título Cibercultura e Campo Editorial Literário Brasileiro no Tempo Presente. E, por fim, a apresentação da Luana Magalhães Souza, da UFRJ, com o título da apresentação Rebranding de Marca e Estratégia no Instagram, da editora Laboratório do curso de Produção Editorial UFRJ. Então, é isto, e agora a gente já pode começar a nossa mesa. Então, Johanna e Jensen, fiquem à vontade, tá bem? certo. Eu vou tentar apresentar aqui. Bom dia, primeiro. Bom dia a todos. Eu estou pelo celular e o notebook porque o meu notebook, não sei porque, não funcionou. Tá, todo mundo visualizando? Sim. Tá, então, apresentando novamente, eu me chamo Johanna, eu sou do curso do mestrado em comunicação, sou formada em produção editorial pela FSM aqui no Rio Grande do Sul. E eu produzi esse trabalho, então, chamado Afeto e Estratégia de Visibilidade de Book Influencers no Instagram. Trazendo um pouquinho do contexto, então, do que foi produzir esse artigo, né, ele se inicia, então, pensando no capítulo do Thompson, do livro Guerras do Livro, né, que ele tem um capítulo dedicado, que ele traz a questão de lutas pela visibilidade, que ele fala principalmente dessa questão da visibilidade na área digital e o que ele também chama de descobertabilidade nesse capítulo, que é as formas como a gente descobre novas obras e como as editoras também lidam com isso. Então, nesse capítulo discorre principalmente dessa questão que existia um processo tradicional dessa descoberta, que era visitando a livraria, lendo resenhas, críticas em jornais, listas de best-sellers, ou mesmo pela recomendação boca a boca. Mas hoje, com as plataformas, a gente tem uma forma diferente dessa dinâmica, né? O Instagram, o TikTok, eles se tornam espaços importantes para a circulação dos livros também, tanto com as editoras atuando dentro desses espaços, mas como também os leitores se tornando pessoas que indicam obras, que falam sobre obras. Então, diante desse contexto, me surgiu a pergunta, né? Como os bookstagrammers, eles mobilizam os afetos pela retórica afetiva como uma estratégia de visibilidade ao promover obras literárias.
Então, eu trabalhei com o objetivo de analisar como essa retórica afetiva ela é utilizada por esses criadores de conteúdo para ampliar essa visibilidade e a descoberta de novas obras. Eu analisei um caso específico, que é a série de livros do Empiriano, da Rebeca Yarros, acho que lançada em 2023 e 2024. E no Instagram, daí, eu analisei apenas influencers do Instagram. O referencial teórico principal, assim, que compôs o trabalho, então, foi o Thompson, né? Que ele trabalha muito essa questão, como eu falei no capítulo da visibilidade editorial, a transformação trazida pela essa questão do digital, né? E como isso acontece tanto pela visibilidade, mas também como vendas. O Bourdieu, né, que é bem importante nessa questão de campo editorial como um espaço de disputas simbólicas de capitais, onde também os criadores de conteúdos também podem se tornar agentes dentro desse campo, quando a gente fala de visibilidade. O Samuel Mateus, que foi uma referência bem importante dentro do texto, que ele traz, então, esse conceito da retórica afetiva, que é a mobilização das emoções como uma estratégia persuasiva, como uma estratégia midiática também. Então, para ele, a retórica afetiva é a capacidade de evocar emoções e sentimentos, construindo, então, essa conexão que ultrapassa a simples transmissão de uma informação. As pessoas se conectam quando elas acionam emoções umas com as outras através de conteúdos, objetos, arte. Então, ele discorre principalmente sobre isso. Eu também, no texto, eu falo um pouquinho sobre a questão da plataformização, né? Então, nele, eu acionei a Van Dijk, o Poel e o Newborn. Esses foram, então, assim, as principais referências que eu trouxe. A metodologia, ela foi uma pesquisa de caráter qualitativo exploratório, que o corpus ele foi construído, então, a partir de uma busca no Instagram, no qual eu joguei lá na aba pesquisar o termo quarta asa, e a partir dos resultados que ele trouxe para mim, eu selecionei alguns, porque são muitos resultados. Foi uma série de livros bem popular, assim, entre os book influencers em 2024 e 2023. Então, eu acabei selecionando 2 reels e um carrossel para analisar essa questão de como se dá a retórica afetiva dentro deles. Então, foi uma observação mais descritiva e interpretativa de como a retórica acontece ali. E aqui eu trago os exemplos que eu analisei. Bom, eu escolhi 3 book influencers diferentes no Instagram. O exemplo 1 foi um Reels, que até eu não consigo ler aqui, mas acho que dá para vocês ver, que ela traz muito essa questão da emoção pela perda de um personagem. Então, trazendo essa questão de como às vezes a gente se conecta com os personagens e às vezes até um sofrimento que causa, né? Quando um personagem acaba acontecendo uma tragédia na obra. Então, esse conteúdo ele traz principalmente a questão da tristeza, ele também traz uma fanart e uma legenda emotiva, que para o Mateus são formas de expressar emoções que pode vir a se conectar com o público. Então, cria essa conexão para ele, né? Então, a partir disso, isso seria uma forma que a retórica se dá nesse primeiro exemplo. Já no segundo exemplo, seria mais a questão da identificação. Quando a gente se identifica com algo e cria uma conexão a partir disso. Então aqui a influencer ela fala, e se eu fosse a protagonista, o que eu faria? Então ela se coloca no lugar dessa protagonista, trazendo um pouco da sua personalidade e trazendo, digamos, uma encenação sobre o que se passa na obra em determinados momentos dela. Então traz uma questão de dramatização, de humor e de empatia, se colocar no lugar. Por último, o terceiro exemplo, então, que eu analisei, eu quis trazer um conteúdo um pouco diferente de Reels, que ele, então, é um carrossel, no qual apenas o primeiro card, então, ele se relaciona com essa saga de livros, os outros cards são outros tipos de fantasia. Então, nessa questão, traz para exemplificar, como o Mateus fala, que às vezes, como a atmosfera de algo que a gente pode criar através de elementos visuais, ele também causa, de certa forma, uma imersão, causa uma sensação no leitor, no usuário. Então, aqui, perdão, a sensação viria através da imagem que traz o livro, o chá e o cobertor, eu acho, ali na imagem, que seria essa questão da sensação da leitura, do aconchego, né? O momento que a gente está lendo uma obra. Aí também a questão dos fanarts, né? Que traz a sensação do que a história é e do que ela se propõe. Então, tipo, o que eu vou encontrar nessa narrativa?
Então, principalmente aqui foi esse exemplo que eu trouxe de como se dá a sensação e como a gente pode se conectar com ela. Tipo, eu vendo isso, pode para mim, pode me ativar e eu querer consumir essa obra. Então, esses foram os exemplos que eu trabalhei principalmente. Aí, eu falei brevemente, né? Então, fazendo uma síntese, né? Que os exemplos que eu citei anteriormente, eles trazem que não são apenas postagens informativas, elas ativam emoções no usuário que está vendo aquilo, de tristeza, identificação, entusiasmo, e elas funcionam também como estratégias midiáticas de visibilidade, quando a gente está falando de determinadas obras e está, de certa forma, promovendo ela também. Então, a partir de toda essa análise da discussão, eu concluí que percebi, né, que a retórica afetiva ela é uma ferramenta importante dentro da atual dinâmica da visibilidade dos livros, principalmente nessa questão da plataforma, dos influencers, dos book influencers, booktokers. Então, esses book influencers, eles assumem um papel de mediadores também no meio desse campo. E o afeto ele funciona como uma ferramenta de descoberta, que diferente da resenha crítica tradicional, eles criam experiências emocionais que engajam através da emoção. Então, pode despertar o desejo por aquela leitura através da emoção que ela pode me fazer sentir. O estudo, então, ele traz algumas limitações, né, porque eu acabei, em questão de tempo, eu acabei trabalhando com poucos exemplos e um recorte bem específico, né, que foi a saga do Imperiano, mas acredito que ele abre caminhos futuros, né, que é trazer uma análise de questões de outros gêneros, dentro da mesma temática dos book influencers no Instagram, talvez até uma comparação de como esses conteúdos acionam a retórica afetiva de formas diferentes, e também, talvez, observar também como se dá a recepção desses leitores a partir desse conteúdo no Instagram. Né? Acredito que seria bem interessante. E na minha apresentação era isso. Agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado, Johanna. Uma questão bem interessante para a gente pensar depois, conversar ao final. Obrigadíssimo. Eu que agradeço. Agora a gente passa a apresentação da Júlia Barreto de Oliveira Martins, da UFRJ. Então, fique à vontade, Júlia. Vou colocar para apresentar aqui. Tá bem, obrigado. Vocês estão vendo? Beleza. Gente, bom dia. Meu nome é Júlia Barreto e hoje eu vou apresentar a pesquisa intitulada Os Novos Piratas Literários, um estudo que parte da análise de entrevistas ministradas por mim com usuários de grupos de compartilhamento ilegal de e-books durante o período ali de outubro a dezembro de 2024 na plataforma do Telegram. Essa pesquisa nasceu de uma inquietação sobre como a leitura digital vem se transformando, especificamente depois do período ali da pandemia. Durante o isolamento, o consumo digital cresceu, né, muito, e a gente viu livrarias fechando, a Amazon se consolidando e o livro digital ganhando espaço no mercado. Mas junto com isso também cresceu um fenômeno paralelo, a pirataria. Assim como aconteceu na música e no cinema ali no início dos anos 2000, o livro digital agora também enfrenta esse mesmo dilema, a distribuição ilegal sem autorização prévia. O que me interessou em investigar aqui foi o seguinte: quem são essas pessoas que baixam os livros de graça, né? Por que elas fazem isso e o que esse comportamento revela sobre o acesso à leitura no Brasil? Afinal, a gente vive num país e o livro ainda é visto como um artigo caro e o acesso à cultura é desigual. Em 2024, por exemplo, o prejuízo estimado com a pirataria do livro no Brasil chegou a 1,2 bilhões de reais, segundo a Associação Brasileira de Direitos Repográficos. É um número alarmante, mas por outro lado também aponta para algo mais profundo, que seria que existe uma demanda reprimida por leitura e conhecimento que o mercado não está conseguindo aplacar de alguma forma. Dados da pesquisa do Retratos da Leitura do Brasil de 2024 reforçam essa desigualdade. 48% dos brasileiros já ouviram falar dos e-books, mas apenas 38% chegaram a ler um deles. Desses 75% leram pelo celular e só 9% já chegaram a usar um e-reader.
E o dado mais revelador é que 83% afirmaram ter lido e-books gratuitos, enquanto apenas 26% pagaram pelo download. A pesquisa não chega a diferenciar se esse download gratuito foi por plataformas legais ou não. Isso mostra que o acesso gratuito ainda é o principal caminho para o consumo de livros digitais no Brasil. Agora, falando um pouco sobre a pesquisa do panorama geral, panorama econômico, a gente vê que os dados falaram mais sobre o consumo efetivo, né? 31% dos leitores leem tanto livros digitais quanto livros físicos, enquanto 15% leem apenas digitais. Ou seja, realmente um mercado que vem crescendo e tem espaço para ser explorado. Agora, antes de entrar nas entrevistas, é importante lembrar que o próprio livro já nasce hoje no ambiente digital. Então, como diz o Procópio no livro A Revolução dos E-books, atualmente a totalidade dos livros nasce digital, e a grande maioria permanece dessa forma. Ou seja, antes mesmo da impressão, ele já existe como um arquivo. Então, o digital não é mais um complemento, é parte da gênese do livro contemporâneo. Eu usei também na minha pesquisa o livro Cultura da Conexão, do James Green e Ford, que fala basicamente que a pirataria uma, é um, é, é um fracasso do mercado, na verdade. E ele explora muito a cultura participativa, que é exatamente essa rede de redes sociais, principalmente, como a plataforma Telegram, em que ele não vem como errado o compartilhamento de arquivos, eles realmente vêm como uma troca. Falando também sobre o arquivo em si, desde o surgimento do PDF e do EPUB, que foram grandes marcos tecnológicos para o e-book, a leitura deixou de depender totalmente do papel. O problema é que o mesmo formato que facilita esse acesso também facilita o acesso à cópia. O PDF, por exemplo, é o mais popular entre os leitores jovens, justamente por ser fácil de compartilhar. A pirataria nesse contexto é quase um efeito colateral da própria democratização do acesso. Para agora entrando um pouco mais sobre a pesquisa em si, eu realizei 6 entrevistas anônimas com usuários de grupos de compartilhamento legal do e-book na plataforma Telegram. Para analisar essas entrevistas, eu usei o método de análise de conteúdo da Wallace Bardin, um método que permite identificar categorias e padrões dentro dos discursos dos entrevistados. O objetivo principal era compreender as motivações, as percepções éticas e os hábitos de leitura desses usuários, traçando também um perfil socioeconômico e tentando entender se a pirataria de alguma forma influencia o consumo efetivo legal dos livros. Dentre esses 6 entrevistados, eles citaram alguns grupos, canais grandes de compartilhamento dentro da plataforma do Telegram, como o Lê Livros, Garota Literária e o Biblioteca Anônima e outros acervos abertos dentro da própria plataforma. Os próprios entrevistados falaram que o acesso é bem fácil, basta digitar palavras como PDF ou biblioteca na busca, e o próprio aplicativo já mostra dezenas de grupos e comunidades. Falando um pouco sobre a demografia, os dados sociodemográficos dos entrevistados, a maioria dos entrevistados tinha entre 18 e 30 anos, pertencente às classes B, C e D. Ou seja, não estamos falando apenas de pessoas que não podem pagar pelo artigo livro, mas também de leitores que consomem muito e têm interesse genuíno na literatura, e que veem a pirataria como uma ponte para esse acesso. Esse comportamento reflete nos dados, como um dos entrevistados resumiu muito bem isso. Ele disse que baixa o livro para testar, e se ele gostar, ele compra para ter na estante. Essa fala ajuda a entender uma diferença importante entre o valor simbólico do livro físico e do digital. O livro físico ainda carrega um certo prestígio, um valor afetivo, enquanto o e-book é visto mais como um arquivo de consulta. Outro ponto importante foi a percepção ética. Quase todos reconhecem que a pirataria é ilegal,
mas justificam moralmente o ato de piratear. A maioria disse que para evitar, a maioria disse que evita efetivamente baixar autores nacionais ou de pequenas editoras, preferindo piratear obras estrangeiras ou de grandes grupos. É uma espécie de ética de piratear, assim por dizer, onde o ato é errado, mas pode ser relativizado dependendo de quem é o autor ou quem é a editora que sofre, né, com essa perda. Uma fala que me marcou muito foi um entrevistado que disse: entre comprar um livro e pagar a conta de luz, a escolha é fácil. Isso sintetiza muito bem o dilema social que aparece nas falas e o desejo de ler está ali, mas esparra com as condições materiais. Além disso, vários apontaram uma grande desconfiança em relação às plataformas legais, especialmente a Amazon. Um deles comentou: eu não me sinto dono do livro digital porque a qualquer momento ele pode ser alterado ou apagado. Isso mostra como a relação de posse com o digital ainda é instável e como o leitor tenta driblar esse controle buscando arquivos ilegais livres. No fim, a pesquisa revela que esses novos piratas literários não são inimigos da leitura. Pelo contrário, são leitores ativos, críticos e que querem ter acesso a esse conteúdo. Eles veem a pirataria como um meio de democratizar o conhecimento, né, ainda que reconheçam o impacto negativo que eles têm no mercado. Isso coloca a gente diante de um paradoxo. De um lado, a pirataria que prejudica as editoras e os autores, como é possível ver nos números mostrados, e por outro, que ela acaba cumprindo uma função social dentro da esfera da cultura participativa, de acesso num país que o livro ainda é um privilégio, né? Um acesso que é um país que é conhecido como não leitor. E talvez o grande desafio também, e também a provocação que essa pesquisa traz, seria pensar formas alternativas e mais acessíveis de distribuição. E, enfim, aqui a gente não consegue por conta do tempo, foi uma limitação. É, novas formas que consigam equilibrar tanto o direito autoral quanto essa democratização da leitura. Afinal, enquanto o livro for inacessível, a pirataria continua sendo vista como um ato de resistência, né? É isso, muito obrigada, gente. Muito obrigado, Júlia. Muito interessante e importante sua pesquisa. Depois a gente conversa Obrigada. mais sobre ela. Agora a gente vai passar a apresentação da Vitória Ferreira Doreto, da UFSCar. Então, Vitória, fica à vontade. Obrigado pela presença. Obrigada. Tá aparecendo certinho? Sim. Ai, que bom. Bom, gente, bom dia. Eu ia falar nesta bonita manhã de Curitiba, mas começou a chover, então eu vou pular essa parte, né? Já não tá mais tão bonito assim. Bom, eu vou apresentar as linhas gerais da minha tese, que foi defendida na véspera do carnaval, que foi bastante poético, né? Bem na véspera do carnaval. E vou tentar ser rápida e rasteira, né? Porque foi uma pesquisa um pouco mais de fôlego. Então, o meu estudo ele é inspirado em Uma Revolução Conservadora na Edição, do Pierre Bourdieu, que descreve e observa diversas características das editoras do campo editorial literário francês, né? Então, eu peguei a ideia do Bourdieu e apliquei no contexto do campo editorial literário brasileiro, com um recorte de caso, né, usando 4 editoras. Na minha pesquisa, eu analisei como a cibercultura influencia os processos de consagração literária, né, ou seja, como que a cibercultura influencia o campo editorial literário brasileiro, né, a partir da perspectiva discursivo-mediológica. A perspectiva discursivo-mediológica é um desdobramento da teoria do Dominique Manguenot para o discurso literário e do Regis Debray para a mediologia. E é uma perspectiva que considera que a produção dos sentidos é sempre delineada pelas condições históricas em que esses sentidos são criados, né? E esses sentidos estão sempre materialmente inscritos ou circunscritos em objetos técnicos. E aí, no caso da minha pesquisa, o objeto técnico são os livros. Então, para isso, eu mobilizo algumas noções, né? Para fazer análise, eu mobilizo as noções de cibercultura, mas também de mundo ético, ethos, campo e capital simbólico.
Mas o principal para hoje são duas noções, as noções de cibercultura e de campo. Eu vou passar por elas rapidinho, porque, né, a gente tem um tempo fixo. Então, eu considero a cibercultura como uma das duas formas de apropriação da técnica algorítmica no tempo presente. A outra forma é a cultura digital. Essa forma de apropriação, ela privilegia os aspectos de fechamento, filtragem, padronização e seleção. Então, é mais ou menos como... Mais ou menos não, é literalmente como as plataformas das redes sociais, os softwares proprietários que nós usamos para tudo, né? Desde o Microsoft Word até o Adobe, Canva, né? Todos são softwares proprietários. E a cibercultura sempre orienta a percepção no sentido da produtividade, da padronização, da hipercustomização, né? É um cultivo bastante hegemônico e completamente modulador de comportamentos. Então, essa é a noção que norteia toda a minha pesquisa. Mesmo que eu não cite cibercultura o tempo inteiro, é isso que ecoa sempre no fundo. A segunda noção é de campo, que designa um microcosmo relativamente autônomo, né? Um espaço social delimitado, com regulação e atores que vão interagir, cooperar e competir entre si, com atores de outros campos. Então, eu posso olhar para o campo editorial da literatura, para o campo da política, para a religião, e fazer recortes específicos de acordo com os interesses. Então, campo da edição, campo da literatura infantil, da edição literária brasileira, como é o caso dessa pesquisa. Além dessas duas noções, uma outra que ecoa ao longo do trabalho é que as editoras são instituições que fiam a existência e a circulação das obras publicadas. E quando elas colocam seus títulos em circulação, elas também criam relações com outros livros, com outros conteúdos, com outras pessoas. E isso gera relações de associação com esses outros materiais. E a partir dessas associações, as editoras angariam capital simbólico e ampliam seu capital simbólico. Então, fica tudo conectado mesmo, né? A minha análise se concentra em... Parou de rodar aqui, então vou para cá. A minha análise se concentra em 4 editoras. A Antofágica, a Intrínseca, a Rocco e Moinhos, que são editoras que podem representar as atuações em posições distintas do campo editorial literário brasileiro. Então, para cada uma dessas editoras, eu escolhi analisar o material de pelo menos 2 obras, uma obra de fundo de catálogo e uma obra mais recente. Essa noção de fundo de catálogo, ela acabou sendo maleável para as 4 editoras, porque nem todas se ajustam a essa noção de fundo de catálogo, né? Mas é a vida. Então, para Intrínseca, eu trabalhei com materiais sobre Crepúsculo, sobre A Incrível Lavanderia dos Corações e Bem-vindos à Livraria Rio Nandon. A Lavanderia de Corações e Livraria Rio Nandon são obras de literatura coreana, de ficção de cura, que fizeram bastante sucesso entre 2023, 2024 e agora 2025 também. A onda ainda não passou. Para Rocco, eu analisei Harry Potter e a Pedra Filosofal e Amêndoas. Amêndoas também é uma obra de literatura coreana, também de literatura de cura. Para a Antofágica, eu analisei A Metamorfose e Vidas Secas. No caso da Antofágica, sempre tem um porém, porque eu não consigo chamar especificamente a Metamorfose de um fundo de catálogo da Antofágica, porque ela trabalha só com clássicos, né? Então é complicado chamar o clássico de fundo de catálogo. Então, o critério para a Antofágica foi a primeira ou segunda obra publicada, e aí a mais recente. Esse critério de obra primeira ou primeiras também foi usado para a editora Moinhos, com Todo Naufrágio é também um lugar de chegada e a Dimensão Desconhecida. Todo Naufrágio é também um lugar de chegada, é mais ou menos uma obra de fundo de catálogo, porque ele sempre volta para o estoque da editora, então tem um fluxo de saída, tem uma circulação interessante, mas ainda não consigo também chamar de fundo de catálogo, então é uma das primeiras obras publicadas. E aí a Dimensão Desconhecida, na época que eu preparei minha análise, era um dos lançamentos. A coleta de materiais foi feita principalmente no Instagram, nos perfis das editoras. O Instagram foi escolhido porque é a segunda mídia social mais usada no Brasil, né? Eu trouxe aqui o gráfico compartilhado pela The Business,
que mostra, né, as mídias sociais usadas no país. E também o Instagram é a rede social que todas as 4 editoras tinham um perfil, então me concentrei ali porque era mais fácil. No caso da Intrínseca e da Roku, em alguns momentos eu fui buscar materiais no X em razão da movimentação da comunidade leitora que essas 2 editoras tinham nesses perfis delas no X. Bom, então, entrando para os materiais mesmo, né? Vou mostrar alguns materiais enquanto eu vou falando da minha análise. Então, quando eu observei esses materiais, eu fui identificar que a Intrínseca, a Roku e a Antofágica utilizam as redes sociais quase como os nativos digitais. Elas usam memes, posts relacionando as obras com música pop, ou fazem descrições das narrativas e dos personagens de forma lúdica, e sempre seguem os padrões da comunidade leitora e dos conteúdos que viralizam nas plataformas sociais. Dessa forma, as editoras constroem e alimentam uma imagem de próxima do leitor, de aberta ao diálogo, de fácil acesso, e também projetam um leitor que sente, que se envolve emocionalmente com as obras que ele está lendo ou que ele quer comprar, né? Isso fica muito visível nesse tipo de material como reações do leitor, né? Ele mexe, as editoras estão sempre mexendo com o que o leitor pode sentir, né? Observando o leitor como alguém que é atuante no mundo a partir de sentimentos. Então, os modos de dizer e de fazer dessas editoras dão indícios, em alguns casos são bastante diretos, dos imaginários de literatura que elas colocam em circulação em cada um dos seus títulos e materiais relacionados. No caso da Moinhos, que é esse material aqui, a gente percebe que seus primeiros materiais de circulação sobre as obras publicadas eram só fotos dos livros, né? Ou então trechos e sinopses das obras que eles estavam colocando em pré-venda. Mas, com o passar do tempo, os conteúdos também passam a ter o padrão do que é comum na comunidade leitora, nas redes sociais. Então, mesmo que a imagem construída pela Moinhos seja muito diferente das imagens da Roku, Intrínseca e até mesmo da Antofágica, ela não foge, né? Esses materiais acabam mostrando que o funcionamento da comunicação das editoras e as interações dessas editoras com os leitores segue, sem ter como fugir, as dinâmicas das plataformas das redes sociais e da supercultura. Então, elas seguem os protocolos, os algoritmos de pesquisa, os filtros, as hashtags, tudo fica ali dentro das dinâmicas das plataformas das redes sociais. Então, as 4 editoras estão submetidas ao funcionamento da cibercultura, em especial das plataformas hegemônicas, como é o caso do Instagram, que é voltado para a celebrização, para conteúdo viral. E essa característica das plataformas, de certa forma, também padroniza as publicações, né? Mesmo que as editoras tenham estratégias de divulgação distintas, acaba tudo indo para o mesmo caminho. E aí elas constroem o seu capital simbólico com as publicações que associam as suas obras a outros conteúdos para ampliar o capital simbólico, como a associação das obras com as músicas da Taylor Swift, que coincidentemente lançou um álbum ontem, também com a indicação de um cantor de K-pop, no caso da Roku, para amêndoas. Então, ela acaba reforçando a construção de novas instâncias de consagração, né? E se a gente for olhar de forma mais detida para a Roku e para a Intrínseca, como as duas são voltadas para uma publicação de uma maioria de obras best-sellers, o que as comunidades dessas plataformas classificam como bom, interessante, relevante, também é levado em consideração na hora de adquirir os direitos de publicação. Então, essas comunidades servem como um indicador de intenção, de compra, de qualidade, e viram um novo filtro do mercado e, ao mesmo tempo, uma instância de consagração, né? Então, a construção do ethos e dos mundos éticos dessas editoras me leva a concluir que não são criados outros tipos de consagração de autores e de obras, mas sim são acrescentadas
novas camadas, novos elementos que influenciam no que é entendido como consagração. Por isso eu posso dizer que, como Bourdieu notou para o campo editorial francês, está ocorrendo uma revolução no campo editorial literário brasileiro de forma lenta e conservadora. É lenta porque não acontece de um dia para o outro, e é conservadora porque mantém aspectos já bastante assentados no campo, como a importância dos prêmios literários, ao mesmo tempo que transforma alguns aspectos, como a participação das editoras nas plataformas das redes sociais e a sua conformação aos padrões e lógicas dessas plataformas. Então, aqui ficam as referências dessa apresentação. Eu deixo o meu muito obrigada, e se alguém ficar curioso para ler minha tese inteira, tá ali no QR Code. Obrigada. Muito obrigado, Vitória. Parabéns pelo trabalho e pela tese defendida, muito importante. Obrigada. Depois, daqui a pouco, a gente conversa sobre mais. Agora a gente vai passar para a apresentação da Luana Magalhães Souza, da UFRJ. Então, bom dia, Luana, muito prazer e fique à vontade. Bom dia, vocês estão conseguindo ver? Sim. Uhum. Só eu botar aqui. Oi, gente, eu vou falar sobre a prática no rebranding de marca e estratégia do Instagram, da Editora Laboratório, lá da UFRJ, da ECO. E eu quis trazer esse tema como rebranding de marca porque tudo foi mudado depois que a minha equipe assumiu. Então, eu trouxe os designs antigos e os novos. A gente pode ver a diferença que foi feita ao longo de um ano. Esses foram os primeiros posts da equipe antiga. A gente pode ver uma grande diferença de alvo no público. A gente trouxe uma pegada que conversa mais com os seguidores, mais com a nossa base, e trouxe também mais do que só a divulgação dos livros. A gente trouxe curiosidades sobre o mercado, a gente trouxe mais a participação do público para a gente mesmo. A gente também teve a mudança nos formatos de vídeo. Então, a gente pode ver no design antigo que era um pouco menos claro, tirando o primeiro, que fala claramente que é um unboxing. Os vídeos eram um pouco menos claros, você tinha que entrar para saber sobre o que era, e não tinha tanto apelo para as redes sociais. Então, a gente trouxe uma mudança drástica e começou a botar na capa o logo da editora e o que a gente queria com isso, o que a gente queria passar. Os views aumentaram bastante e a gente conseguiu conversar melhor com o público e ter uma comunicação mais clara e mais direta com esse público. E para a estratégia, a gente optou por um esquema diferente. Antes a gente não tinha um esquema tão claro, trabalhava apenas, a maioria era com imagens estáticas para o perfil. Isso não surtia tanto efeito, então a gente pensou em um outro caminho, que foi fazer 2 estáticas por semana e um Reels, para poder converter mais seguidores e ter um engajamento maior na plataforma. Então a gente optou por isso, e a gente pode ver também que a gente trouxe uma colaboração. A gente começou a trabalhar com colaborações para poder engajar também. A gente tem o perfil do curso, que se chama P. Editorial. Então, a gente trabalha com colaborações com eles. A gente faz divulgação de eventos, que nem o Vida na Edição, que vai ter esse mês lá na faculdade.
Então, a gente vai fazendo essas colaborações, porque os livros são publicados e são divulgados pela nossa plataforma, mas os eventos são divulgados pelo curso de produção editorial. Então, a gente trabalha aí com essa constante. E a gente, agora eu vou mostrar para vocês alguns números, eu sei que essa parte é muito chata, mas eu acho que é muito necessário para a gente poder trabalhar, ter os dados numéricos da diferenciação para poder mostrar os efeitos que as estratégias têm dentro de um Instagram, dentro de uma mídia social. Então, a editora ela tinha uma base de 137 seguidores e só 16 contas foram alcançadas no tempo em que ela está ativa. Ela estava ativa há pelo menos um ano e só 41,2% de pessoas não foram convertidas dentro dos 3 meses antes dessa pesquisa. O que acontece é que eu não tenho dados de mais de 3 meses, eu não tenho como acessar o Instagram, não me dá essa regalia. Então a gente vai trabalhar só com dados de 3 meses antes, até julho de 24. E dos conteúdos postados, os Reels, eles, como sempre, eles têm um maior alcance, porque o Instagram ele tem trabalhado com essa dinâmica que o TikTok traz, né? Que é a questão dos vídeos, desde a implementação dos Reels, eles têm mais engajamento. O Instagram, ele faz isso de impulsionar mais vídeos do que estáticos. Então, é a nossa maior fonte para poder alcançar potenciais seguidores, potenciais pessoas. Então, na gestão antiga, foram 435 contas alcançadas, mas só 75% não eram, só não, né? 75% não eram seguidores. E apesar dos números, as publicações, elas não conseguiram converter a galera que via em seguidores ou numa interação sólida. Não existia isso. Então a gente mudou isso com o tempo, com o nosso plano de marketing, a gente conseguiu mudar isso e eu vou trazer para vocês a base, né, que a gente teve até setembro de 2025, os 3 meses até setembro de 2025. Hoje em dia, a Ecoar possui 346 seguidores. A gente teve 102 contas alcançadas dentro de um ano, pelo menos dentro dos 3 meses, sendo 23,53% pessoas que não foram convertidas, pessoas que não viraram seguidores. E dos nossos conteúdos postados, como sempre, os Reels têm o maior alcance, né? Foram 895 contas alcançadas, sendo que 58,9% não foram seguidores, não viraram seguidores. O último Reels converteu 3 seguidores, ou seja, depois da nova gestão, a gente conseguiu transformar esses leads, essa galera que eram potenciais seguidores, em seguidores, pelo menos 3 aí. Então, a gente já vê o efeito que um bom plano e um plano direcionado e segmentado tem dentro desse meio, dentro desse nicho de editora, né, experimental. E esses foram os resultados que eu e a minha equipe conseguimos. E, enfim, é isso, gente. Obrigada. Muito obrigado, Luana. Parabéns pelo trabalho junto à Ecoar. Vocês Obrigada. trouxeram algumas questões que eu gostaria de pontuar, mas antes disso eu queria que vocês se apresentassem, dissessem brevemente a formação de vocês e o que vocês estão fazendo, isto é, se essas pesquisas, aqui a Vitória já apontou que a pesquisa dela é resultado de uma pós-graduação, mas se essas pesquisas de vocês estão vinculadas a uma iniciação científica, a um projeto de extensão, ou até de pós-graduação,
enfim, eu queria saber um pouquinho mais da formação de vocês. Então, Johanna. Claro. Bom, como eu falei inicialmente, eu acho. Eu estou no mestrado agora, estou no segundo semestre aqui na UFSM, no Rio Grande do Sul. Bem no centro, que não sei se alguém já ouviu falar ou conhece. Achei Mestrado muito em quê, legal Johanna? em comunicação. E sua formação em comunicação também? Aqui a gente tem o curso de produção editorial, né? Dentro dos cursos de comunicação, eu sou formada em produção editorial. Ah, E ótimo. aí, o mestrado é em comunicação, aqui também na mesma universidade. E o artigo Estudo Produzido, ele foi um artigo produzido durante uma disciplina que se chama Estratégias e Comunicação Midiática, né? Então, por isso que eu trago bastante essa questão da estratégia da mídia, do influencer, como uma estratégia de visibilidade. Uhum. Entendi, ótimo. E você, Júlia? Então, eu sou egressa do curso de Comunicação Social, Produção Editorial da UFRJ. No momento, eu estou aplicando para os programas de mestrado, até estou aplicando para o PPG com da UERJ. E o meu trabalho, ele foi fruto do meu trabalho de conclusão de curso, o meu TCC, para produção editorial. Ele é uma parte da minha pesquisa e essa mesma pesquisa eu estou tentando aplicar nos processos de mestrado, porque é uma coisa muito grande. Sim, ótimo, muito legal. Vitória, você tem formação em quê? Eu sou formada em letras pela UFSCar e eu fiz o mestrado e o doutorado em estudos de literatura. Uhum. O doutorado você já concluiu também? Já, eu defendi em fevereiro, finalzinho de fevereiro. Este trabalho agora é do doutorado ou do mestrado? Esse é do doutorado. Do doutorado já. Isso, E do o meu mestrado mestrado, você estudou o quê? eu estudei a edição brasileira do S, sabe aquele livro do Sim. Uhum. J.J. Abrams? Sim, sim. Muito bom. E você, Luana? Eu sou graduanda de comunicação social com habilitação em produção editorial da UFRJ. Uhum. E o meu trabalho ele é fruto de uma extensão que é a editora laboratório da Ecoar. E, enfim, eu assumi essa parte de gestão e achei interessante trazer, porque foi um crescimento muito bacana que a gente Uhum. teve com os planos. Muito bom, parabéns. A gente fica bem feliz e o nosso intuito no CELB é fazer com que o interesse também dentro da UERJ cresça, né, pela questão da editoração e, quiçá, um dia a gente possa abrir também na UERJ, no Instituto de Letras, um bacharelado em editoração, tradução, que são dois campos que têm crescido bastante, muitos estudantes buscam, né, se interessam por fazer pesquisas, participar de projetos de extensão, realizar pesquisas de iniciação científica. Então é muito bom, né, que esse campo também se faça mais presente dentro da instituição acadêmica brasileira, como uma possibilidade de formação acadêmica para uma atuação também no mercado de trabalho. Fazendo aqui, digamos, um traçado entre as falas de vocês, e eu gostaria de ouvi-las mais um pouquinho a respeito, a Johanna, ela pontuou bastante a questão das lutas pela visibilidade, e que uma das estratégias para travar essas lutas em busca de visibilidade é a retórica afetiva, que tem como intuito ampliar a visibilidade por meio da evocação de sentimentos, né? E para que haja uma partilha de sentimentos e não apenas da transmissão de conhecimentos. Ou seja, não há transmissão de conhecimento nesse sentido sem que haja uma partilha de sentimentos. E isto é, né, as afecções, né, nós somos afetados uns pelos outros, pelo desejo que vem do outro, né, o nosso desejo é alimentado pelo desejo que vem do outro. E a Júlia Barreto, né, a partir da pesquisa Os Novos Piratas Literários, ela pontua, né, uma questão que é muito, muito
importante de ser, né, pensada por todos nós, a questão da desigualdade, né, que a pirataria ela não é apenas, digamos, uma ação, e paradoxalmente, ela é uma ação ilegal, ilícita, mas ela é uma ponte de acesso ao livro, né? Ou seja, esse valor simbólico, né, ele se dá por uma ética da pirataria, como bem ela apontou, né, que essas pessoas não são inimigas que fazem uso de piratarias, não são inimigas da leitura, mas elas se formam a partir dessa possibilidade, né, de ter acesso a um livro, o que promove esse paradoxo, né, bem apontado pela Júlia, que ao mesmo tempo que produz um prejuízo econômico, mas ao mesmo tempo é a partir dessa ação que se promove também a leitura, visto que nos últimos anos, né, nós abordamos bastante isso na primeira mesa, antes de ontem, na UERJ, da questão das compras de livros nos últimos anos. Isto é, o governo, que era o grande comprador de livros das editoras, hoje já não é mais. Algumas cadeias importantes de distribuição de livros para pelo menos algumas cidades do país fecharam as portas, como foi o caso da Livraria Cultura, da Saraiva, etc. Mas, ao mesmo tempo, né, nessa caminhada toda, o surgimento de inúmeras pequenas e médias editoras, né, que têm realizado um papel fundamental de promoção, né, à leitura, de acesso ao livro, apesar dos grandes desafios que elas enfrentam. E a Vitória, né, ela pontua justamente essa questão da construção de capital simbólico por meio de outras atividades culturais que possam também, digamos, alimentar, né, o desejo pelo acesso ao livro, pelo acesso à leitura. Livro este, digamos, que se materializa a partir de diversas materialidades, não apenas o livro físico, mas também o e-book, o audiolivro, o podcast, né, e tantas outras coisas. E, por exemplo, as feiras literárias, a Bienal do Livro, as feiras literárias que ocorrem em periferias, em comunidades, em favelas, os grupos de leitura, e por aí vai. E a Luana, né, aponta aqui quais são as estratégias que a Ecoar tem utilizado para essa promoção de leitura. Na mesa desta semana, antes de ontem, uma questão colocada pelo escritor Henrique, muito interessante. Ele se questionava: para onde vão os leitores depois da Bienal? Né? Tem aquela grande massa de leitores durante um evento daquele porte, como tem outros, né? E para onde vão esses leitores após a Bienal? E aí eu acho que é muito importante o papel dessa continuidade no cotidiano de atividade, de acesso à leitura, de discussão coletiva, o papel que as bibliotecas comunitárias, os grupos de leitura têm realizado em nosso país, a formação de escritores que alguns desses grupos coletivos promovem. Então, eu queria saber de vocês se vocês têm acesso a algum desses grupos que atuam nesse sentido na cidade, no bairro de vocês, e como é que vocês pensam a atuação desses coletivos que têm uma atividade ao mesmo tempo física, presencial, mas também virtual, porque muitos deles também se utilizam dessas plataformas visuais para divulgarem seus trabalhos. Então, eu queria ouvir um pouquinho, né, a respeito disso. A gente pode seguir na sequência de apresentação. Johanna? Claro, claro. Bom, eu não sei
se eu entendi muito bem a pergunta, mas eu só conheço a Bienal pelo Instagram. Ainda não tive a oportunidade de visitar, né? Porque longe. Mas eu entendo a dimensão, né? É realmente muito grande. Aqui, por exemplo, na minha cidade, os movimentos principais em relação à comunidade livre, da comunidade leitora, tem uma vez por ano, durante uns 20 dias, realizada pela prefeitura da cidade, a Feira do Livro Municipal. Então, é um grande encontro aqui das livrarias do município, livrarias convidadas, publicações de autores locais, a universidade também aqui entra com bastante força nesse meio, né? Mas acredito que outras pequenas feiras também, feiras artísticas, envolve a produção de autores mais independentes através de zines, pelo que eu já pude perceber. Feiras pequenas e também com muito apoio da universidade aqui. Então, Muito bom. eu acho que essa questão entra mais nesse sentido. Da biblioteca municipal, que eu acho que é a maior que tem aqui, tem só uma, porque o município é grande, mas também não tanto, ela está tentando estratégias mais visuais através do Facebook. Eu acredito que aqui muito do público está no Facebook ainda. Então eu vejo que eles atuam mais de forma a convidar o público a visitá-la por lá. Então, acredito que aqui no cenário daqui sejam essas as formas. Sim. Você mora em Santa Maria, é isso, Johanna? Isso. E você, em Santa Maria há livrarias? Sim, tem. Eu diria que 4 principais livrarias maiores, próprias, e locais, né? Não tem uma grande rede de livrarias, como a livraria que você citou, a Cultura, tem mais para cima, acredito que Santa Catarina tem a Página, tem outras. Aqui tem a Atena, a Livraria da Mente, que são livrarias mais fortes. E também tem uma presença muito grande de sebos, né? Então aqui os sebos são bem populares também. Sim. E essas livrarias e sebos, eles promovem atividades culturais no intuito de, digamos, promover uma discussão entre grupos? Eu vejo mais a questão aqui da Atena, que é uma livraria bem forte até. Ela tem três espaços, na verdade, até que para a cidade é considerável, né? E eu vejo que eles publicam, abrem espaço para conversa com autores locais, que eu vejo que às vezes tem publicação de algum livro de algum autor, ele é exposto, é convidado ao autógrafos. Eu sei que a Atena também ela tem um clube do livro, no qual ela pode se inserir, ler alguma obra. Eu não sei exatamente como funciona, mas eu sei que existe isso. E eu acho que nessa questão a Atena é que mais se movimenta, nesse sentido. Tá bem. E Júlia? Então, eu moro no Rio e aqui eu sinto que é tudo muito, né? Tem muita coisa, tem muitos espaços, então para mim sempre foi uma questão de é isso, tipo, a Bienal é muito grande e eu sempre achei que não eram espaços que eu conseguia exatamente ter essa conexão, essa troca. E pesquisando muito, eu cheguei, assim, a sentir que o melhor espaço que eu tinha seriam os clubes de livro, né? E eu entrei em alguns que eram físicos, outros que eram apenas digitais. Citando aqui, eu acho que as minhas duas maiores experiências foram no digital com o Clube Mais da Record, no selo Jovem Adulto. Então, eles tinham exatamente uma plataforma, uma comunidade no Telegram, e aí eles faziam essa troca, escolhiam livros por mês, só que, ao mesmo tempo, era muito marketing, né? Então, eles mandavam muitos cupons, muitas coisas, então eram sempre indicando ao consumo, à compra. E para mim, o maior clube do livro que sempre vai ficar assim na minha memória foi o promovido pela editora Fósforo. Eles têm um clube de assinatura chamado Círculo de Poemas, e você assina e você recebe 2 livros, eu acho, de poemas por mês na sua casa. E a ideia deles era fazer um clube físico, e aí eles estavam fazendo no ano de 2024 ali na Travessa Botafogo.
Então, era toda a última sexta-feira do mês, a gente lia 2 livros, um do Círculo de Poemas, né, para também divulgar, né, eles que estavam financiando, e um de alguma editora independente, então também ajudava a divulgar autores pequenos, editoras menores, então era bem divertido, a gente lia mesmo, né, tipo, a gente podia, porque o poema é uma experiência muito individual, então você tá ali lendo, recitando, conhecendo outras pessoas, era bem legal, e o espaço da Travessa Botafogo era legal também, então eu acredito que acabava virando, né, um consumo, porque a pessoa ia lá, pegava o livro, lia, acabava também comprando outros livros, e tinha essa troca física que eu sinto muita falta no digital, e eu mesma comprei vários livros nessa, e era isso, era uma experiência bem diferente dentro de muitas que tem aqui no Rio, né, tem várias feiras literárias, vários grupos, e acabou acabando. Foi muito triste para mim, mas eu acho que essa foi a minha maior experiência. Muito bem. E, Vitória, eu já morei em Curitiba há 1 ano e meio. E Curitiba é uma cidade, digamos, na qual há muitas atividades voltadas à literatura, né? Se a gente pensar a biblioteca da cidade, a Fundação Cultural, uma cidade que historicamente sempre teve muitos sebos, não sei como é que está hoje, né, livrarias, mas é até conhecida uma cidade com muitos escritores, inclusive escritores e escritoras, inclusive alguns, né, muito importantes no contexto nacional. Mas queria saber de você hoje, atualmente, quais são as atividades que têm feito a diferença por aí, nesse sentido de democratizar a leitura, aplacar a desigualdade. Curitiba é uma cidade bastante efervescente, né, no campo cultural, né? Eu cheguei aqui faz 1 ano, mais ou menos, então eu tenho visto bastante coisa. Eu conheci um clube de leitura, que eu esqueci o nome, porque a memória é sempre uma tristeza, mas que trabalha com livros traduzidos por mulheres, então elas sempre quase mensalmente, fazem uma leitura e elas chamam a tradutora para conversar sobre esse livro, que é uma atitude que eu acho bastante interessante, né? Que traz a pessoa que trabalha no livro diretamente para conversar com o pessoal. Então, eu tenho achado isso bem interessante. Parece que vai acontecer a primeira Bienal do livro aqui nos próximos dias. Uhum. É um evento que tem causado assim um pouco de furor, porque aparentemente não tem tudo organizado mesmo, estando batendo na porta. Então é um evento que eu estou de olho também, para ver se vai acontecer mesmo, como é que vai ser. E tem várias atividades, né, quase pontuais. Tem alguns salões de leitura, tem muito teatro, né? Sempre que eu penso em literatura, eu sempre olho para o teatro, porque tem bastante teatro. Então, é uma cidade bastante efervescente. Eu me acostumei um pouco mais com a cena literária de São Carlos, porque eu passei muito tempo na UFSCar, né? Então, lá em São Carlos, a gente ainda tem o Leia Mulheres, que cresceu bastante ali em São Carlos. As feiras do livro da USP e da UFSCar também movimentam bastante a cidade. Também tem alguns sebos, algumas livrarias. Porque São Carlos é uma cidade menorzinha, né? Então, surpreendentemente, tem algumas livrarias, alguns sebos. Sim. É bem interessante. Eu ando acompanhando bastante a cena da literatura coreana aqui no Brasil e eu vi surgir muitos clubes do livro presenciais, né? Sobre literatura coreana. Então, tem o clube Toki Toki, que eu acho que é do Mato Grosso, que tem feito encontros mensais, presenciais. Tem o Clube de Literatura Coreana, que faz encontros presenciais e online também, que é uma iniciativa bem interessante. As editoras, algumas editoras, como a Júlia comentou, né, dos clubes de livros de editoras que ela participa, algumas editoras têm apostado muito nisso. A Moinhos tinha um grupo de leitura, não sei se ainda está ativo, mas na época que eu fiz
a pesquisa era uma coisa que estava rolando. A Intrínseca, hoje em dia, indica clubes de leitura que estão lendo livros da Intrínseca. Uhum. Então, elas não organizam, mas divulgam, o que é interessante também, porque eles têm um número grande de seguidores nas redes sociais, então amplia o alcance desses outros grupos, que pode não, né, pode ficar restrito assim, a lugares específicos. Então, eu acho que os clubes de leitura eles têm um papel fundamental hoje em dia, Uhum. tanto para criar conexões entre as pessoas, e também para fazer circular os livros mesmo, né? É deixar de restringir ali um livro a só uma divulgação online, né? Eu acho que os clubes eles fazem esse papel primordial, assim, realmente. Muito bem. E Luana, parabéns pelo projeto Ecoar. E eu queria saber de ti, quais são as atividades que vocês têm feito na UFRJ e que você percebe que tem feito uma diferença, que tem, digamos, possibilitado a participação de estudantes e que esses estudantes, a partir do projeto, se tornam também agentes transformadores, ou seja, né, da própria concepção do ecoar, né? Então, como é que tem sido realizado? Como é que você vê a participação da Ecoar dentro da instituição acadêmica como promotora e transformadora de algumas estruturas? Deixa só eu colocar meu computador para carregar aqui, porque Ah, claro. tá acabando a bateria. Uhum. Mas o que eu vejo é que todo mundo quer participar da Equar. Então, porque é um projeto nascido de alguns professores e alguns alunos que querem ter a experiência de uma editora, que a gente sabe como está o mercado editorial pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Ele está voltando a se reerguer desde a pandemia. Só agora que a gente tem visto vagas aparecendo. Então, para você conseguir uma vaga no mercado editorial, você tem que ter um mínimo de experiência depois que você sai da faculdade. E como não tem tido demanda de vagas, era um projeto que estava parado por um tempo, porque a professora responsável mudou de faculdade. Então, o projeto parou e os alunos reergueram o projeto. A gente gosta de falar que os alunos reergueram porque foi uma movimentação de certos alunos para voltar. Então, a gente fez todo o processo editorial. E a partir do momento em que a gente botou a mão na massa para poder divulgar a volta, os alunos, tipo, eles têm uma procura tão grande, não é só do curso de produção editorial. O curso de letras, o que eu mais recebo de DM no Instagram da Ecoar ai, eu quero participar, como é que eu faço? Ai, tentei me inscrever pelo Siga, eu posso começar no semestre que vem, mas é uma procura muito grande. Eu acho que a diferenciação que a gente tem feito tem impactado bastante o curso tem tido uma visibilidade bem maior com o tempo. É uma coisa que a gente notou é que quando entramos na faculdade de produção editorial, meu período foi o primeiro período depois da separação dos cursos, porque a UFRJ juntava tudo no ciclo básico, e aí ele começou a fazer a separação para a entrada do Enem. Então eu já entrei sendo produção editorial. E depois disso, e da movimentação do pessoal, a gente viu que a galera agora sabe o que é o curso de PE, porque muita gente não sabe o que é. Então, vai fazer letras ou jornal porque quer trabalhar com livro. E aí, com a nossa movimentação, a gente vê uma grande demanda. O pessoal tem entrado, tem gostado e tem pedido para trabalhar. E eu acho isso muito interessante, porque nem todo mundo tem isso, né? De ter a galera pedindo para trabalhar. Antes a gente não tinha a nossa equipe, por exemplo, a minha equipe de marketing, quando eu peguei o trabalho no semestre passado, não, no ano passado, era eu e uma amiga, e a professora responsável. Hoje a minha equipe é de 6 pessoas, então agora eu tenho um designer, agora eu tenho gente para redigir, gente para editar.
E é muito legal, porque a demanda, por exemplo, a gente abriu vaga e a gente recebeu 25 inscrições para selecionar 2 pessoas para 2 vagas. Então é muito interessante essa movimentação do pessoal realmente querer, não só por portfólio, mas por amor. A gente diz que trabalha muito por amor ao livro, a gente bota muito a mão na massa em todas as partes. Eu, por exemplo, sou a produtora gráfica dos livros que saem, então é isso, é a oportunidade que a gente pode proporcionar para os outros alunos e desenvolver esse amor pelo Uhum. mundo do livro e mostrar para as pessoas que produção editorial é muito mais do que só revisar texto e traduzir. A gente faz de tudo e a gente gosta de todas as áreas. Muito legal, Luana. É muito interessante e importante, né, o que tem ocorrido nos últimos anos no campo editorial brasileiro, que se a gente pensar, até bem pouco tempo, era um campo muito habitado por homens, né, editores homens, tradutores, revisores, e as mulheres nesses tempos, elas assumiam muito mais funções administrativas, né? E hoje não, né? Hoje a gente vê que há muitas editoras surgindo e que são coordenadas por mulheres, mulheres editoras, mulheres tradutoras, preparadoras, diagramadoras, né, que fazem o design. Então, se a gente for pensar hoje nas editoras, né, de pequeno porte, médio porte, novas, que surgiram nos últimos 10 anos, a gente vê à frente dessas editoras muitas mulheres, né? Então, eu queria saber de vocês, né? Estamos aqui numa mesa composta por mulheres pesquisadoras. Então, eu queria saber de vocês, a impressão de vocês a respeito disso, né? Dessa presença hoje muito atuante de vocês, mulheres, nesse campo. A Luana, acho que levantou a mão. Não, você falou sobre a questão de ter mais mulheres, e isso é um impacto também do curso de produção editorial. A, a minha professora substituta, que é uma das coordenadoras da Equar, ela fala que na época dela tinha bem mais homens. Hoje em dia, a gente diz que é algo milagroso. Se tem um homem na turma, já é demais. Então, o curso de produção editorial tem se tornado, já tem uns anos, majoritariamente feminino, composto por mulheres. Eu acho que a turma da Júlia que se formou só tinha mulher, se eu não me engano. Então, eu acho que é isso. O curso tem formado muitas mulheres, também a grande procura por profissionais de letras, que também é um curso majoritariamente feminino. Uhum. Traz isso, traz essa mudança de mercado, traz essa mudança de visão. Então, tanto que a comunidade leitora, por mais diversa que seja, você vê que a maioria dos leitores são mulheres. A maioria a maioria dos seguidores, eu vou botar seguidores porque eu esqueci a palavra, mas a maioria do pessoal que segue as editoras tá ali interagindo e pedindo as coisas, pedindo lançamento simultâneo, pedindo kit. São mulheres que estão envoltas em clubes de leitura, estão ali ativamente no Twitter, conversando sobre livros, gerando comunidade, gerando engajamento. Então, você vê que virou algo muito feminino, Sim, no geral, a comunidade de leitura, e isso é muito interessante. muito bem. Júlia? Eu ia só complementar, né? Porque realmente na minha turma só formaram mulheres, só formaram e só entraram também, né? Mulheres. Dentro do meu ambiente de trabalho, eu trabalho na editora Nova Fronteira. A minha equipe é majoritariamente feminina. A minha diretora editorial também é uma mulher, né? E a maioria das pessoas também se formou ali na UFRJ, então eles comentam muito como antigamente tinham mais homens, mas que está havendo uma transição, não sei se gradual, acho
assim, pelo menos falando por mim, dessa entrada mais do feminino das mulheres no mercado editorial. Eu vejo também nas minhas entrevistas, né, são anônimas, mas a maioria dos entrevistados foram mulheres. Eu acredito que só tinha um homem, então também o público leitor, eu acredito que é majoritariamente feminino. E é isso, eu fico muito feliz, né, disso, essa entrada das mulheres no mercado. Na minha editora, por exemplo, ainda que a minha diretora seja uma mulher, os cargos como presidência, enfim, ainda são marcados pelos homens. Então, por isso que eu acho que está sendo algo gradual, algo conquistado, e é muito importante a gente celebrar isso, né? Com certeza. E, Vitória, como é que você vê isso aí em Curitiba, na pós-graduação que você fez? Na UFSCar é bastante dividido, assim, na pós-graduação. A gente tem quase meio a meio, assim. Mas também porque não é uma turma menor, né? Vai ser bem reduzida, então... Na letras é a maioria mulher, daí na pós é um pouquinho dividido. Mas realmente eu tenho visto um aumento mesmo da atuação da mulher, isso é muito interessante. São as mulheres que estão na frente da maioria dos grupos de leitura, né, dos clubes do livro. Então, realmente, tem essa movimentação. Também eu tenho observado que nas editoras independentes a presença da mulher é muito maior, né? Várias mulheres são as editoras-chefes, são as presidentes, são todas das editoras independentes. Então, acho que a mulher ela tem um papel extremamente importante na bibliodiversidade, né, do nosso mercado editorial. E eu espero, pessoalmente, que isso aumente cada vez mais. Porque eu acho que é muito importante. Areja bastante o mercado, né? Areja o que está sendo publicado. Então, certamente. E, Johanna, como é que você vê a questão em Santa Maria? Aqui também é mais ou menos como as meninas já disseram. Na minha turma de produção editorial, eu acredito que quando eu me formei tinha 2 rapazes, o resto era tudo mulher, cheio de mulher. No mestrado também é um pouco mais equilibrado, mas a presença feminina é muito forte, enquanto alunos, mas enquanto professoras também. Aqui no meu mestrado tem muitas professoras, então eu acredito que a presença é muito forte e isso é muito bom, né, que aumenta a diversidade, né, de vozes. E, deixa eu ver, se eu complementar, eu acho que, complementando a Vitória, né, eu acredito que aqui também tem essa percepção, que as editoras femininas aqui no Sul, ela tem uma presença maior de mulheres também. É bem legal. Que ótimo. Júlia? Eu achei muito interessante a fala da Vitória, porque eu acredito que tanto no editorial quanto também no marketing, né, que a Luana pode falar um pouco mais, para os livros infantis, por exemplo, a gente sempre pensa, né, não só na criança, mas também no comprador, né, o pai, a gente sempre pensa na mulher como essa fonte de entrega do livro, da escolha, da bibliodiversidade, então é um papel muito fundamental também no mercado. Sim, com certeza. O papel das mulheres como promotoras da gestão do lar, num sentido muito amplo, né? Seja para comprar o arroz com feijão, seja para comprar os livros e oferecer a formação aos seus filhos, né? Então, esse é um papel socioeconômico, cultural, de fato, feminino, né? A mulher tem uma importância muito grande nesse contexto. E a gente já está se aproximando do tempo da mesa de encerramento dos 10 anos do CELB, que começará às 10 horas, mas antes de encerrarmos a mesa, eu queria saber se vocês gostariam de fazer uma pergunta, uma para outra, para tirar alguma curiosidade, alguma coisa, fiquem à vontade. Eu tenho uma pergunta. Por favor, Johanna. Aqui, como sou uma produtora editorial que aqui no Sul, eu estou um pouco longe dos polos das grandes editoras e tudo. Eu queria saber das meninas em Curitiba, no Rio, como é que elas veem
essa questão do nosso ingresso no mercado de trabalho, né? Eu acabei me formando e entrando direto no mestrado, mas eu queria saber dessas possibilidades, como é que funciona para aí? Como é que funciona nessas grandes áreas maiores? Como é que vocês veem? Como é que está o ingresso? Então, Johanna, é, cara, aqui no Rio, foi como a Luana falou, as editoras estão voltando a se reerguer, né? E a gente está vendo mais vagas. Enfim, as editoras concentram muito ainda no polo Rio-São Paulo, é um absurdo, e a maioria das vagas são presenciais. Na minha editora, a Nova Fronteira, graças a Deus, eles estão em home office, então sempre que aparecer uma vaga para lá se candidata, porque isso é muito bom. E é isso, quando eu estava na graduação, eu estava no segundo ano, mais ou menos no sexto período, eu apliquei para uma vaga de estágio no marketing da Nova Fronteira, e lá dentro eu consegui migrar para finalizar meu estágio no editorial, e quando finalizei, fui automaticamente contratada como assistente editorial. Mas os processos são muito chatos, é aquilo, tem muita editora pela GUP, mas elas estão voltando a colocar mais vagas agora, depois desse período pandêmico. Luana? Complementando a Júlia, eu acho que as editoras, pelo menos aqui no Rio e São Paulo, elas são muito. A gente fala que o mercado editorial é um grande ovo. E que para você entrar no mercado é um pouco difícil, mas quando você entra, você não sai mais, porque as editoras elas fazem muita rotatividade entre si. Então, o pessoal fala para você entrar como estagiário, porque por mais que você não seja efetivado por aquela editora, você vai ser levado para outro lugar, porque você vai conhecer outras pessoas, alguém vai te indicar, eles vão. Às vezes eles nem abrem vaga para fora. Eles fazem processo interno, ou então chamam alguém de outra editora. E assim, pelo menos para minha turma, foi um pouco mais difícil para a gente conseguir vaga dentro do mercado, porque minha turma entrou em 22.1 na faculdade, e era a época que o mercado estava se reerguendo, ainda está, se você parar para pensar, né? O mercado editorial ainda está se reerguendo da pandemia, então as vagas são mínimas, mínimas, e para quem não conseguiu vaga até agora é cada vez mais difícil, porque eles querem alguém para mais tempo. Mas para quem quer entrar no mercado e não como estagiário, o que a galera diz é tenta pegar um freela pequeno, vai pegando vários freelas que você conseguir e depois alguém vai acabar te indicando quando você aplicar a vaga. Assim, é o meio que tem para entrar, porque tá difícil. É como eu disse, o pessoal opta por quem já conhece, tem a familiaridade. Então, se você for conhecido dentro do mercado, seja correndo por fora, você já está num passo muito maior de quem só quer entrar e não está tentando, sabe? Então fica mais fácil. Muito bem. Alguém gostaria de colocar mais alguma de vocês ou mais alguma coisa, alguma consideração final? Eu vou só complementar um pouquinho o que Luana e Júlia falaram, que realmente o mercado editorial é nessa base, contrata quem conhece, né? Quem confia. Já conversei com várias pessoas que falam que eu confio no fulano, então eu vou indicar esse fulano para sempre. A famosa indicação, né? Né? Então eu indicaria a fazer aqueles cursos que saem às vezes com o pessoal do meio editorial mesmo, né? Porque aí consegue fazer uns contatos aí e falar, eu comecei na revisão agora, comecei na preparação, comecei na tradução, que aí Sim. vai se encaixando, assim. Eu formei e fui direto para o mestrado e para o doutorado, né? Então agora eu estou pensando se eu vou para o pós-doc, o que eu vou fazer, então fica naquele meio limbo, mas é nessa relação que a gente consegue ir trabalhando no meio editorial, conhecendo pessoas. Muito bem, Vitória. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês, Vitória, Júlia, Johanna, Luana,
e parabenizá-las pelas ótimas pesquisas e pela atuação de vocês mesmo, né, transformadora, e que tem, que, né, esta atividade prática, teórica, mudou a vida de vocês, e vocês têm, por sua vez, possibilitado a mudança na vida de outras pessoas, e isso é muito importante. Esse é o intuito dos trabalhos que vocês fazem, dos grupos aos quais pertencem, assim como também é o objetivo do CELB, que ao longo desses 10 anos a gente tem recebido também muita resposta positiva de pessoas que, né, se formaram pelo CELB, que estão atuando agora no mercado editorial. Então isso é muito bonito, é muito importante. E, de fato, a participação de vocês, mulheres, né, é algo que tem mudado radicalmente a estrutura, não apenas do ponto de vista econômico, mas, sobretudo, sociocultural, antropológico, político, né, super necessário para a transformação deste país, né, que ainda, infelizmente, é um país extremamente machista, misógino, né? Nem precisamos falar dos dados, já sabemos. E então, muito obrigado, né? Agradeço, né, a participação de cada uma de vocês, parabenizo pelas pesquisas, e sintam-se convidadas a virem ao UERJ para participar de alguma atividade junto ao CELB, como promotoras de uma atividade. É só escrever dizendo: Davi, Yuri, Nai, queria participar, fazer alguma atividade, promover alguma discussão. A gente pode fazer tanto presencialmente quanto virtualmente, tá bem, Vitória e Johanna, vocês que estão aí longe, sintam-se à vontade, convidadas a participar de alguma atividade. Tá bem? Então, super agradeço, e agora, daqui a 14 minutos, a gente inicia a mesa final do evento do CELB+. Vocês estão convidadas a participarem. Daqui a pouco o Yuri está abrindo a sala. Agradeço. Obrigada, Ótimo final de Davi. semana. Muito Obrigada, obrigada, gente. Davi. Obrigada, gente. Boa semana. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.